No Palavras Cruzadas de hoje eu vou trazer um livro muito gostoso de ler, porque ele é uma ficção baseada em alguns fatos reais, entre dois personagens históricos, três personagens históricos, sendo que dois deles nunca se encontraram de fato, mas nesse livro vão se encontrar, que é Freud e Nietzsche. Esse aqui, ó, Quando Nietzsche Chorou. Você já deve ter ouvido falar isso, vai, mesmo que você não tenha lido, porque o mundo falou desse livro. O Irving Yalom é um psicanalista que fez vários livros interessantes, de todos eles, esse foi o primeiro que eu li e valeu muito a pena. Aqui na capa está escrito, ó, 100 anos após sua morte, Nietzsche é o principal personagem deste romance magnífico sobre o nascimento da psicanálise. E é interessante porque ele trata da história de duas pessoas que nunca se encontraram, mas ele utiliza do pensamento de Nietzsche, do pensamento de Freud e do Dr. Breuer, que era mentor de Freud, para contar uma história que traça um pouco da psicanálise e faz a gente pensar muito sobre alguns problemas existenciais, sobre algumas reflexões importantes, trazendo, imagina, colocar Nietzsche junto a Freud, fazendo uma análise sobre a vida, sobre a conduta do ser humano, sobre as relações sexuais. Pô, isso é sensacional. Eu vou até dar uma lida aqui no final, na contracapa. Ó, Joseph Breuer, um dos pais da psicanálise, está prestes a se deparar com um grande desafio, tratar do filósofo Friedrich Nietzsche, atormentado por uma crise existencial e por uma depressão suicida. Isso nunca aconteceu, até vir o livro. Mentor de Freud, Breuer, entretanto, vive um momento de angústia, obcecado pelas fantasias sexuais com Anna Oh, jovem que tratou como seu novo método terapêutico. Bom, essa história vai desenrolar em aí quantas páginas? Eu adoro livro grande, rapaz. Eu tenho um pouco de preguiça de livro pequeno, que eu acho que não tem muita história, sabe? Isso é mais uma mania minha. Mas tem mais de 400 páginas e passa assim, ó, rapidinho. Esse livro eu li, sei lá, 2 dias praticamente, porque eu fui tomada pela história. Só que eu estava com tempo também, então não fique chateado se você não conseguir ler com tanta rapidez assim. Bom, uma das cenas desse livro que me pegou é quando ele faz será que se eu conto isso? Porque se eu contar isso e você ler o livro, talvez eu estrague a surpresa. Mas vamos dizer que faz-se acreditar que algo está acontecendo e aí a pessoa percebe que faria uma bela de uma burrada se fizesse isso. Talvez fosse uma boa saída. E às vezes a gente devia fazer isso na vida. Eu passei a prestar muita atenção, depois de ter essa experiência com o livro, de projetar para frente o que acontece, o que poderia acontecer se eu tomasse essa atitude. Isso e aquilo. E aí com essa base você passa a tomar a decisão um pouco mais embasado. Se a gente faz muito no supetão, talvez a gente possa se meter numa furada. Então, uma das coisas que ficaram em mim desse livro foi esse pensamento de pensar um pouquinho mais à frente. Mas eu não vou contar o que é para não estragar. Então, a minha dica de hoje é esse livro do Irving Yalom, tem tantos outros, mas esse primeiro que é uma boa iniciação para essa área, Quando Nietzsche Chorou. E você não precisa gostar de Nietzsche, que na prática é meio dificinho, no geral. Você não precisa nem gostar do Freud, que é bem porra louca, interessante, fantástico, pai da psicanálise e tudo mais, mas eu garanto para você que é muito interessante o que esse livro tem a dizer. É uma história, um romance tratando dessas duas personalidades históricas fantásticas e que acaba sendo uma história muito gostosa de ler. Quando Nietzsche Chorou, tá fácil, não é caro, vale a pena, dá para ler rápido. E eu estou batendo aqui, atrapalhando meu microfone, mas tudo para dizer que essa é a minha dica de hoje do Palavras Cruzadas. Lembrando que toda semana eu vou trazer alguma dica de livro que eu li, que eu gostei, que eu acho que pode ser interessante para você, ou uma personalidade famosa. Vai que você descobre, de repente, que uma pessoa da área do futebol gosta de ler histórias de menininhas? Pode ser possível também. Espero que você tenha gostado. E se esse foi o caso, inscreva-se na minha página, no meu site, que mais? No meu canal no YouTube, tem tanta rede social. Eu estou por aí trazendo essas dicas para vocês e semana que vem tem mais Palavras Cruzadas. Até!